Então, assim, bom dia a todas, quem estiver assistindo o vídeo, né? Eu estou colocando aqui a questão do final do ano passado, tínhamos nos programado a trabalhar essa inserção de novas pessoas. E íamos criar uma pasta no nosso Drive, que, aliás, já está criada, que era Novos Voluntários. Já existe essa pasta, né? E essa pasta será, também pelo que nós combinamos, será composta de vários arquivos, né? Não abriremos de imediato tudo, porque todo o conteúdo do que nós temos no nosso Drive entra num campo de confidencialidade, né? E que aí cabe, sim, problema nenhum, nós que estamos inseridas no programa, termos acesso. Mas é desnecessário, na medida em que a pessoa que está interessada em entrar, não sabe nem se vai entrar ou não, ela precisa primeiro ter noção do todo. E aí ela vai dizer, eu quero ou eu não quero. Se ela quer, ela vai ser habilitada a entrar no nosso Drive como um todo. Mas, no primeiro momento, nós faremos, foi o que foi combinado, e aí, se eu estiver equivocada, por favor, me corrija. Nós faremos o compartilhamento de uma pasta específica. E essa pasta específica terá um histórico do trabalho, quais são as exigências para ser voluntário, né? Fluxograma das atividades. Pensamos também em fazer um formulário de inserção das pessoas, ou seja, não tem um formulário de inscrição para o participante do Zen Câncer e do voluntário? Antes da pessoa se inscrever no Zen Câncer como voluntário, ela preencheria um formulário no qual a gente colheria informações que, inclusive, ultrapassem o conhecimento, essa formação de yoga terapeuta. Porque a gente foi identificando ao longo do tempo que nós precisamos de uma pessoa, ou de mais de uma pessoa, de Laura e Maria fazem isso, os posts, esse compartilhamento no social, e às vezes até a pessoa poder se inserir conduzindo uma prática, um encontro do continuidade ou mesmo da turma nova que vai acontecer, do programa propriamente, ela pode dar uma contribuição enorme, né, naquilo que o continuidade for acontecendo, né? Então, buscar essas informações. Aí eu vou compartilhar com vocês aqui, deixa eu abrir aqui. Cópia da reunião, tá? Fizemos uma reunião no dia 11/12, na qual eu e Rosângela estávamos presentes. E aí, isso está, vocês viram, está numa pasta 2024. Tá? 2024. Salvo engano. Deixa eu voltar lá só para posicionar vocês. Espera aí. Não, 2024, trabalho Denise e Rúbia. Está aqui temporariamente, tá? Isso aqui pode ser mudado a partir até desse encontro de hoje. A Rúbia trouxe essas informações para cá. Eu não sei nem onde é que estavam. Aí ela fez lá aquela pesquisa e aí trouxe para cá, para 2024, trabalho Denise e Rúbia, também, porque aí é como um rascunho nosso. Isso provavelmente vai entrar em algum lugar que a gente vai definir hoje. A cópia dessa reunião. Bom, e aqui nós colocamos o seguinte, procuramos definir uma estrutura de pasta para a pasta do nosso Drive a ser criada, que será compartilhada entre os yoga terapeutas interessados em participar, como voluntários, foi o que eu falei. Seria interessante, em face do recesso, que as yoga terapeutas que possam e desejam escolham itens para trabalhar. Isso acabou não acontecendo. Eu tive uma reunião com a Rúbia, em que, na verdade, nós fechamos juntas um relatório geral,
das 3 primeiras turmas, que é alguma coisa que eu acho que vale a gente também hoje compartilhar, porque ali nós já colocamos em vermelho, destacamos em vermelho, itens que a gente precisa conversar ou refletir, e isso pode dar margem, né, a uma estruturação dos trabalhos de 2024, tá? Mas, enfim, quando retornarmos às atividades, depois do recesso, dia 23, que é hoje, encontrarmos um dia e horário mais adequado para os encontros para tratarmos desse assunto. Isso também a Lília já trouxe. O que a gente puder resolver nesse momento inicial, concentrado num trabalho de organização dessa pasta para os novos voluntários, né? Os interessados em entrarem como voluntários, seria muito bom se nós pudéssemos manter a nossa sexta-feira, que é um dia que todas podem, né? Que a gente já reservou. Qualquer dia adicional vai começar a entrar no campo, às vezes, de uma sobrecarga, que era o que estava acontecendo, né? Durante o final do ano passado. Então, a ideia seria, como a Lilian já colocou, seria aproveitar essas sextas-feiras, talvez para tratar assuntos, ou dividir em dupla, ou tratar assuntos que já a dupla já tratou e que queira compartilhar com o grupo, darmos um prazo para isso acontecer e, na verdade, trabalharmos em dupla durante a semana, porque, inclusive, é mais fácil, ou na sexta-feira, é mais fácil 2 pessoas se encontrarem do que 7, né? É difícil a gente conseguir juntar 7 pessoas, mesmo na sexta-feira. Então, dividiríamos aquilo que entendemos que seria importante organizar para que fosse tratado por essa dupla, pode ser trio também, tem assuntos aí bem relevantes, e talvez a participação de 3, a partir do interesse de participação, seja muito bom, tá? E aí, na sexta, ou a gente dá continuidade a esse trabalho nos grupos menores, ou a gente se reúne já para falar alguma coisa que foi tratada ao longo da semana. Então, aqui foi dividido pré-requisitos e conduta de um voluntário, né? Aí está, a Denise pediu ao Zen Câncer orientações sobre o termo de voluntário e outros documentos que já tenham para ingresso como voluntário. Então, isso também a gente observou. A Maria não, a Rosângela, começou a esboçar um manual, uma coisa assim bem estruturada, e aí nós lembramos que é ótimo, bacana, podemos criar isso sim, mas que a gente não pode fugir daquilo que o Zen Câncer exige, né? Então, talvez fosse prudente, e agora a gente já tem esse material já foi fornecido, tá? Nós temos o manual de voluntários do Zen Câncer e temos o Talvez texto. seja bom escrever isso aí, Denise, o que que Tá, já tem, né? Porque vou aí já escrever. fica documentado e depois a gente pega esses arquivos para poder trabalhar neles, né? Depois, se puder já fazer o upload desses 2 arquivos dentro de uma pastinha, por exemplo, cada dupla pode ter uma pastinha, talvez, Tá. né? Para É, trabalhar esses subtemas e depois a gente coloca tudo num documento só. Mas é, enquanto estiver sendo trabalhado, seriam pastas paralelas e tá, a gente vai conversar e aí quando atualizar aquela informação vai para o documento principal. Mas tá. enquanto tiver esse rascunho, nessa reflexão, cada dupla pode ter uma pastinha separada Sim. e a gente Eu vai vou, atualizando. eu não vou fazer isso agora, que isso toma um pouco de Não, não, tempo, só mas para eu vou, isso. eu gostaria já de imediato, como nós já estamos aqui tratando o assunto, qual seria a pasta ideal? Vamos já colocar na pasta
novos voluntários? Porque nós temos uma pasta novos voluntários. Sim, sim. Eu acho Denise, esse material, esse manual do voluntário do Zen Câncer é um documento, eu fico imaginando, né? Já está até aqui, desculpe. Vou abrir só para vocês. Ah, tá ali já, tá Já bom. está na pasta novos voluntários. pode. Tá? Isso aqui Tá. é um manual oficial do Zencâncer. Então, eu entendo o seguinte: a gente pode até exigir coisas no nosso manual, pode ter itens como, por exemplo, a condição de ser um yoga terapeuta integrativo. Mas nós não podemos esquecer nada do que eles pedem aqui. Então, Sim. esse já é um ponto de partida que talvez precise ser acrescentado em outra cor. A minha sugestão seria essa. Gente, até utilizar esse documento pronto. E em colocar numa outra cor, em vermelho, em destaque, e fazer uma legenda. Os itens na cor tal são específicos para o voluntário, adicionais, ou no final, aí quem estiver tratando vai resolver. Mas isso está pronto. A gente não Tá. pode esquecer o que está aqui. Tá? Já está, então, tá? Está no grupo, na pastinha Novos Voluntários. Mas essa pastinha Só tem muitas coisas. isso que eu ia Talvez. falar. A gente pode reorganizar essa pasta justamente para que esse arquivo aí que você mostrou, ele fique no esse documento que está lá, que você acabou de abrir, o trabalho Denise Rúbia, ele faz parte desse trabalho para os novos Ele voluntários. vá para Então lá. ficar, ele pode ficar lá no desktop dessa novos voluntários com subpastas, uma pasta para depois que a gente dividir, uma pastinha para cada dupla. E aí a gente atualiza, e aí tudo que tiver relação com aquele tema fica lá dentro, né? E aí depois, à medida que a gente vai finalizando os trabalhos, a gente vai atualizando esse documento, trabalho Denise Rubio, que tudo ficaria aqui. Tá. Mas assim, para a gente não ter essa mistura, a gente cria Vai fluxo. organizando. É isso aí. Isso é. É isso aí. Olha, e o termo de compromisso já está aqui também. Eles mandaram o meu termo de compromisso. Como fui eu que pedi, repara, tem os meus dados pessoais, que não tem absolutamente nenhum problema a ser compartilhado. Eu acho que eu imaginava que ela fosse mandar um modelo, mas ela mandou o meu. Não tem problema. Veja, eu tenho meu endereço, e aqui já são os termos iguais a todo mundo. Eu não sei se fala qual é a minha atuação, não lembro. Dentro dos. E aqui tem a minha assinatura eu acho que da Luciana e de duas testemunhas. Então, eles não me mandaram um modelo, mas mandaram um termo. Esse termo, talvez a gente nem precise compartilhar, mas ver o que está escrito nele para ver o que precisa entrar nesse manual, que aí a gente vai criar. O manual é genérico. Né? Ver se aqui tem algum item que no manual não. E é importante as pessoas saberem que existe um termo, elas terão que assinar, como todas nós assinamos esse termo, tá? Então, voltando para o item aqui, esse roteirinho, né? Aqui a Rosângela gostaria de participar e nós colocamos a Lília nesse grupo voluntariamente, porque entendemos que seria bom a Lília estar presente nesse grupo. Não Tá quer bom. dizer que, veja, a Laura aparece aqui na frente, não sei se Laura que entrou depois ou se a gente colocou também voluntariamente a Laura num grupo lá na frente. Então, veja, se mais alguém, Nina não aparece em nenhum dos, e a Maria, nem Nina nem Maria estão em nenhum grupo, porque não tiveram oportunidade, evidente que poderão entrar onde quiserem. Tá? Então, eu vou fazer a leitura geral primeiro, até para vocês terem uma ideia do todo. Aí nós faríamos um histórico do programa. Como começou, a formação original, falar da estrutura atual. Aí estaria eu e Rúbia, né? Eu fiquei com Rúbia em alguns grupos, isso já foi conversado com a Rúbia, tá? Isso não foi uma inserção voluntária sem saber,
mas ela se voluntariou a fazer comigo. E facilita muito quando a dupla é a mesma para executar mais de um trabalho, porque a gente pode, na mesma reunião, tratar de mais coisas. Sim. Então, isso não quer dizer também que alguém que queira participar desse grupo, que não está em grupo nenhum, não possa. Tá? E também não quer dizer que sejam duplas, pode ser trios. Né? Talvez 4 pessoas num grupo só seja um desperdício de energia. Né? Eu acho que a gente precisa se dividir e talvez até eu e Rúbia, que estamos em vários grupos aqui, sairmos de algum para entrar alguém. Tá? Então, eu já comecei a estruturar isso, tá? Pegando copia e cola, muito no relatório que eu vou apresentar hoje para vocês. O relatório que eu vou apresentar hoje para vocês tem muito conteúdo, é uma apresentação do trabalho nesses anos. Três turmas realizadas, compila informações de 3 turmas. Então, dali a gente pode tirar o histórico, a formação original, como começou, e falar da estrutura atual do grupo. Tá? A definição de yoga, aí já é um outro grupo, yoga, terapia, aí ficaria, a Rosângela manifestou interesse em participar, colocamos Lilian também nesse grupo. Esse é um grupo que eu acho que seria muito bom ter mais gente, por quê? Fala da estrutura do programa, o programa contato e o programa continuidade. Né? Sim. Me inclui aí, Denise, nesse aí da Lilian e da Rosângela, principalmente por causa do contato continuidade, que é onde eu fiquei o ano todo. Não, olha, É bem, desculpa, esse bem. é o grupo 4, tá? Vou te botar aqui no grupo Ah, tá 4. bom. Eu estou pensando aqui no. Ah, é Não, o 4, né? A estrutura do programa 4. a Tá bom. definição de Isso. oroterapia, a gente até tem em alguns lugares, e às vezes mudar um pouco o texto. Eu acho que 2 pessoas já têm um material bem Sim, elaborado, talvez não precise. é. Mas eu acho Não, que, é. repara bem, nós temos 3 estrutura do programa, o programa contato e o contato continuidade. Na verdade, são 2 itens. E aqui pode haver, dentro desse grupo 4, uma divisão. Alguém trabalhar no programa e o outro trabalhar no contato, continuidade. Tá? Tá. Eu pensei nesse mesmo e falei o de cima. A Laura Desculpa. está aqui nesse. Eu não sei se Laura. Laura, você tinha manifestado interesse em participar? Sim, Tá, sim, eu já me lembro disso. ótimo, bacana. Então, Laura está por livre e espontânea vontade. Aí tem o fluxograma do Hum, programa, que Denise e Rúbia. Isso eu vou dizer que está pronto. Já está lá no coisa. Se alguém quiser participar, está pronto. Quer dizer, lógico que tudo que está pronto, entre aspas, vai ser submetido ao grupo, como todo. Não, eu acho que precisava elaborar um pouco mais aqui, mais ali e tal. Mas já está no tal relatório, aí foi só trazer para cá. Tá? Formulário de interesse não está pronto, não está feito. Eu me coloquei e coloquei a Rúbia também. Você pulou os 6, Denise, não? Pulou os Ah, 6. desculpe, descrição das atividades. Isso também está semi-pronto. Mas olha só, tudo que está semi-pronto é alguma coisa que precisa ainda ser elaborado. Então, vejam se gostaria de ingressar, porque tem muita coisa para ser feita. Né? A descrição das atividades vai servir de embasamento para o formulário de interesse. Também está Denise Huber. Né? Esses dois, os 5 e 6, são muito conectados. Por quê? Quando a gente define as atividades, a gente pode, na elaboração do formulário, verificar os dons, os talentos, os interesses de cada interessado em entrar como voluntário a participar desse ou daquela atividade. Entende? Então, eu vejo muita conexão do item 5 com o item 6. Tá? Então, estou eu e Rúbia no 5 e 6. Se mais alguém quiser ingressar, será muito bem-vindo. Tá? Aliás, desculpe, no item 6 e no item 7. Tá? Item 6 e 7 são muito relacionados.
São sugestões que podem ser alteradas, mas, de qualquer forma, caso haja interesse e disponibilidade de cada uma, podem acrescentar um nome abaixo ao item desejado. Em alguns já consta Denise, o nome da Denise Rosângela. Depois apareceu a Rúbia, a Lilian, a Laura. Então, eu acho que agora seria um momento bacana. Eu não sei, meninas, se falta alguma coisa que a gente precise tratar. Eu tenho uma pergunta. Lá em cima, deixa eu dar uma olhada nos primeiros itens. Pré-requisitos e conduta. Eu acho que assim, o item um que são os pré-requisitos para ser voluntário, isso precisa, para uma pessoa que está interessada, ela primeiro vai precisar cobrir esses pré-requisitos para depois fazer uma pesquisa das áreas de atuação dela. Então, de alguma maneira, aqueles itens se falam, né? Talvez num primeiro momento saber que pré-requisitos são, porque aqui a gente vai elaborar esses pré-requisitos, né? E a partir de um sim nesses pré-requisitos, aí a pessoa, mas isso é só porque as informações dali a gente passa para esse outro trabalho, acho que no item 6 ou 7, né? Acho que é o 7. Para elaborar esse formulário, tem perguntas antes que a gente vai ter que responder, que a pessoa que gostaria de vai primeiro, entendeu o que eu falei? Vai primeiro precisar tá ok com todos os pré-requisitos para que depois a gente faça aquela outra pesquisa dessas áreas mais detalhadas, né? Mas é só uma comunicação entre esses grupos, Veja, né? a gente pode, dentro dessa pasta que vai ficar disponibilizada aos interessados, e disponibilizando pasta por pasta. A gente pode disponibilizar um arquivo que eu digo uma pasta. Por exemplo, esse pré-requisito assim, é um ponto de partida, porque a gente conhece yoga terapeutas de outras formações que não vão poder estar aqui. Não basta ser yoga terapeuta, não é isso? Não, Isso, de isso antemão, já é um pré-requisito. Então, assim, não precisa disponibilizar as demais pastas se a pessoa, de antemão, não se é, enquadra dentro de um pré-requisito que é básico, que é yoga terapeuta integrativo, né? E é. aí, esse yoga terapeuta integrativo, ele vai começar eu sou. Então, ele pode receber, por exemplo, o manual, para ele saber, porque não basta ser yoga terapeuta, tem que se submeter a algumas condições que são do Zen Câncer, né? Inclusive, o dia de reunião é uma coisa que eu nem coloco como importante, mas eu não eliminaria uma pessoa que não possa na sexta, eu não sei, é complicado realmente Isso a não gente vai poder. definir depois, Isso e por isso tudo que eu estou vai falando. ter que ser A gente amadurecido. vai ter pré-requisitos que primeiro eles têm que ser atendidos para que a pessoa possa receber esse formulário que está chamando de interesse. Mas antes de o primeiro interesse nosso é que ela cubra os pré-requisitos. Sim, Mas isso a gente vai definir, é porque eles se falam muito ali, né? sim, Tem um primeiro sim. passo para que o segundo possa acontecer. E eu vou aproveitar só para fazer uma pergunta. No ano passado eu tinha falado dessas duas pessoas interessadas em participar do contato a partir de 2024, mas depois que a gente terminar esse trabalho para estar estruturado, organizado, então a gente tem trabalhos a fazer para que as pessoas possam entrar com a casa mais decorada, né? Com esse nosso trabalho mas também tinha uma pessoa que mostrou interesse. Ela não é yoga terapeuta, ela fez formação na montanha para dar aula de yoga, de formação em yoga integrativo, e ela trabalha na área artística, né? E ela demonstrou um interesse em poder contribuir, não no ano passado, mas talvez a partir desse ano. Então,
A minha pergunta é: a gente aguarda esse nosso trabalho ficar feito ou essa pessoa já poderia ir tomando? Porque se ela quiser, talvez a gente possa esperar um pouco mais. Eu digo para tirar o trabalho que Maria está tendo, que Laura está tendo, que Rúbia também está tendo no social. Claro que não vai poder sair, mas já ter uma pessoa para executar os trabalhos que já vêm sendo feitos muito bem, tá tudo muito bonito, só que isso toma tempo como yoga terapeuta. Então é para a gente refletir se não precisa responder agora, mas se em que momento seria ou se seria importante entrar com esse contato ou se a gente espera, né? Mas a gente não precisa responder agora, né? Porque eu já poderia falar com ela, ou a gente achando melhor, a gente aguarda um pouco mais para falar nesse assunto numa próxima reunião, né? Tá bom? Eu penso assim, se a gente puder, veja, nós estamos dedicando, vamos dedicar talvez as primeiras sextas-feiras das atividades nossas a uma estruturação de inserção de novos voluntários. Então, talvez, se as meninas puderem manter por um mês, eu acho que a gente tem um trabalho que, se a gente se dedicar e talvez destinar essas sextas-feiras de março, a isso a gente consiga fechar essa pastinha em março e não esticar muito essa organização. Muita coisa está pronta e muita coisa é de reflexão, mas que merece ser refletida e que a gente já está, de alguma maneira, elaborando desde o ano passado. Eu acho que agora a gente vai, tipo, aproveitando esse nosso estado mais descansado e possivelmente mais equilibrado, até para com maior clareza, né? Talvez a gente pudesse aguardar um pouco para essa moça entrar e ela também dar uma olhada na pasta, embora ela possa não ser já inserida como uma voluntária yoga terapeuta, mas a gente pode pensar, isso eu acho super válido. Tem pessoas que dão suporte, inclusive eu tinha pedido a Babi. Lembra que eu pedi a Babi? Tem alguma voluntária, algum voluntário que tiver? É ela quem faz. Então, assim, não dá para pedir para a Babi, que é muito sobrecarregada, para fazer isso para a gente. Então, na verdade, a gente foi se dando conta de que a gente precisa de pessoas que às vezes não são para conduzir um programa ou um encontro, mas que vão dar um suporte muito importante. Da mesma forma que eu estava colocando, às vezes a pessoa não pode estar aqui na sexta-feira, mas se ela ler a ata e souber que precisa fazer uma arte assim, assado, e às vezes poder conversar com uma de nós que esteve na reunião de sexta-feira, não, será que a gente tem que excluir uma pessoa assim? Entende? Acho que a gente já Né? tinha Isso tudo falado é de ser isso, né, Denise? refletido. Então, eu acho Sim. que a gente poderia esperar, minha sugestão é que espere, e que a gente não concentre esse esforço agora maior, no sentido da organização dessa parte, de todas essas reflexões, para que a gente, o quanto antes, tenha e possa abrir, não só para essa moça, mas para as duas yoga terapeutas também que estão interessadas. Né? É a minha sugestão, mas que a gente aguarde um pouquinho. Isso. Então, era mais para ouvir as pessoas que estão no comunicação social, Isso né? aí é Maria e Laura, eu não sei a Para que Rúbia. elas reflitam qual seria um bom momento, né? E Sim, se eu, seria um bom. eu sabe, Lília, meninas, eu achei assim perfeito isso daí. Eu acho assim que, inclusive, como ela é um contato seu, Lilian, se houver a oportunidade de sinalizar para ela que a gente está estruturando, que ela, né, que ela receberá, né, mais informações em breve. Eu acho muito legal, porque, assim, como ela não é uma yoga terapeuta, sobra mais, assim, mais disponibilidade, né, para a gente dedicar em algum ponto, até para melhorar, para se fazer treinos, né, entender direitinho, né, o processo, o que é que precisa ser feito. Às vezes a gente sabe, mas a gente não está vendo o foco ideal, né, para o trabalho da yoga terapia, né? E aí a gente fica se distraindo, né? A gente
tipo assim, estou falando de mim mais uma vez, às vezes eu fico muito focada em dar muito certo no ponto lá dos bilhetinhos, dos aniversários, né, ou da própria lembrança. Eu posso estar junto dela, fazer mais ou menos igual eu fazia com a Bia, né? Às vezes a Bia esquecia, eu ia lá, conversava com a Bia, Bia, você lembrou tal. E aí ela fazia, eu já recebia prontinho, né? Então, meu trabalho era fazer mesmo, encaminhar no dia certo, de preferência no momento adequado, na hora certa. Eu acho que melhora, inclusive para contribuir melhor na atividade fim em si, né, da yoga terapia, né? Para quem é yoga terapeuta, né? E isso eu acho que, inclusive, vai incentivá-la a ser uma yoga terapeuta também, porque ela vai estar vivenciando o trabalho mais de fora, sem estar, se for a vontade dela. Eu acho que é um incentivo. Obrigada, Maria. E Laurinha? Concordo, porque uma pessoa que tem uma habilidade maior, né, vai fazer mais rápido, né, e vai ter esse suporte nosso, né, para a gente estar sempre em contato, né, passando as informações, o que é preciso fazer, e a gente fica só mesmo para enviar, né, para o grupo. Acho ótimo, tudo que vem é bem-vindo, é aprendizado, é troca. Essa troca entre as pessoas é assim fundamental, essa experiência de da gente se abrir para o novo, ouvir o outro e aceitar e trocar. É assim, que a gente precisa estar sempre atenta nisso. Vai ser muito bom. Gente, bem rapidinho, eu tenho notícias da Bia, ela está bem. Ela disse que melhorou muito, que do ano passado para cá ela teve grandes avanços no tratamento e que ela está muito bem. Eu falei com ela bem recente, só para dizer para vocês. Coisa boa. Ela ontem também. É muito bom, né? Muito bom saber. Glória a Deus. Mas então só, era para a gente não mudar muito o foco, só para a Uhum. gente ter uma ideia. Eu acho que um primeiro passo é saber se ela continua tendo interesse. Depois a gente conversa melhor sobre isso. Isso, Eu isso. acho que poderia, Lilian, resgatar esse contato e dizer que muito em breve, a gente vai poder É, conversar com ela e tal. A gente está estruturando justamente essa inserção. E eu acho que nessa reflexão desse grupo, dos pré-requisitos e também das atividades, em comunhão com as atividades, a gente pode perceber, vai poder perceber que talvez a pessoa não precise ser uma yoga terapeuta. Lógico que ter uma formação de yoga integrativa é importante, né? A gente está falando a mesma linguagem, eu acho que isso, e é o que a Maria falou, né? Pode ser um estímulo até ela para fazer uma formação como yoga terapeuta, mas assim, não necessariamente, talvez a gente possa ter um pouco mais de abertura e amplia muito o campo de possibilidades, né? Se a gente abre para quem tem formação em yoga terapia. Yoga terapia não, yoga integrativa. Para fazer o alguns ano trabalhos. Isso tudo vai ser, eu acho que, desenvolvido nesse primeiro, no grupo um, no grupo Isso. 6. Porque a gente, o ano passado, a gente já tinha chegado a essa conclusão que poderia entrar uma outra pessoa. Eu acho que foi um sinal quando eu falando do programa, ela se mostrou interessada e ela é da área. Então, por isso que é um sinal que veio, compartilhei com vocês, mas depois eu não falei mais nada. Eu vou sondar com ela e só para saber se ela ainda tem o interesse e depois a gente conversa, a gente já dá andamento a esses nossos trabalhos, né? Maravilha. Só algo que eu anotei aqui para já deixar aqui na minha listinha. Então, Imagina. sobretudo, Maria já se manifestou em estar aqui. Laura, Nina você pode, A né? gostaria. Rosângela entrou. Você gostaria de ficar, né, Nina? Hein? Nina poderia ver onde ela gostaria de ficar. Nina.
Eu pensei nesse grupo 3 que fala mais sobre yoga terapia, Tá, gostaria. tá. Então vamos botar o nome da Nina. Eu acho que a Rosângela está Ângela está entrando. entrando. Rosângela está entrando. Me coloca também, Lília, nessa descrição das atividades que está a Denise e a Rúbia. Elas estão em É a vários Denise, grupos. é a Denise que está podendo alterar, porque ela que Aí depois, abriu. Denise, vê se não couber, tira, né? Não, não tem problema. Roberto, tiro não, ué. Se não couber, se já tiver tudo Eu prontinho, acho né? importante você estar presente. Não, tá tudo. É o que eu falei. Tá bom. Eu comecei a estruturar num copia e cola, mas a gente precisa fazer uma reflexão e acho que as reflexões, antes de levar para o nosso grupo todo, é melhor, né? E sempre tem mais gente discutindo, falando, né? Sim, Sempre aparece uma visão Nossa, diferente. importante, porque a gente olha perspectivas diferentes que se complementam, né? Às vezes a gente lembra de alguma coisa que a outra não lembrou e a coisa vai É, ampliando, né? Oi, e a gente vai Rosângela, construindo. bem-vinda. Oi, gente. Rosa, Ângela, Oi, gente. bem, Depois vocês me colocam a par de tudo, gente. Eu por antes, olha, favor, está sendo gravado, tá, Rosângela? eu posso atrapalhar um pouquinho? pode. Bom, a moça do Cita deixou a casa aberta, a vizinha me ligou, eu fui correndo até lá, ontem à noite, lá pela meia-noite, aí voltei, cheguei em casa, hoje de manhã não tinha celular, e aí o cara da net chegou, desligou o molde para arrumar tudo que ele vinha ontem, aí agora eu cheguei aqui. Então, Bem-vinda, querida. seja bem. Rosângela, eu estou passando para o grupo, estava compartilhando, descompartilhei só para você ficar mais visível. Lembra dessa? Eu acho até que você que escreveu essa, esse resultado aqui da nossa reunião deixa eu ver se eu tiro isso daqui, da reunião que teve no dia 11 de dezembro, tá? Aham. Em que a gente foi dividindo, ó, tá? Aqui as atividades e aqui abrindo para mais alguém que queira participar, que a Nina e a Maria não tinham se manifestado, tá? Em qual ou quais grupos gostariam de participar. É E aquelas nós que fizemos tudo, né? Nós fizemos tudo isso nas férias, né? Foi isso? foi na reunião do dia 11, tá? Então, é, é isso. Mais alguém gostaria de participar de mais algum grupo? Rosângela já está em vários. Quer lembrar, Rosângela, qual que você está? Você está no pré-requisitos e contatos voluntários. Já temos na pasta Novos Voluntários o manual do Zen Câncer e o termo de compromisso, uma coisa assim, que é até o meu assinado, né? Já está lá. Então, isso aí vai ser uma base inicial que pode ser somada àquele material que você já estava elaborando. E aí está você e Lília. O histórico do programa. Estou eu e a Rúbia. A descrição, definição de yogaterapia, Rosângela, Lília e Nina. Nina entrou nesse grupo agora. Na estrutura do programa, está a Laura, que aí tanto é o programa Contato quanto Continuidade. Está a Laura, Lília e Maria. Fluxograma do programa, Denise e Rúbia. Descrição das atividades, Rúbia, Denise e Maria. Formulário de interesse, Denise e Rúbia. Tá? Então, mais alguém? Lembrou, Rosângela? Tá. Então, mais alguém gostaria de entrar em mais algum grupo? Eu vou colocar depois esse arquivo, vou migrá-lo para novos voluntários. Tá? Alguma observação? Alguém gostaria de falar alguma coisa?
Tá fechado o som, Lília? Oi. Só se alguém quiser fazer parte, se agregar a um outro grupo, tá aberto, né? É porque eu saí para encher minha garrafinha de água. Tá? Então, Lília, eu posso compartilhar, então? Eu tinha comentado com a Lília, nós tivemos, Rosângela, um encontrozinho, eu e Lília, na segunda, para a gente estruturar esse nosso primeiro encontro, dar bastante objetividade, né? Eu acho que a gente já avançou bastante até, foi ótimo, está sendo ótimo. E o que eu tinha proposto à Lilian foi apresentar o relatório. Veja, eu e Rúbia, nós chegamos a nos reunir uma vez nesse período de recesso. E nessa ocasião, nessa oportunidade, a gente concluiu assim, botando algumas coisas em vermelho. O relatório do trianual, né, dos 3 anos de turmas, uma 1, 2, 3, do contato, tá? E nesse relatório, que na verdade não foi disponibilizado para o Zencâncer, até porque a gente não considera que ele esteja encerrado, sem submeter a vocês, mas também não foi pedido. O que foi pedido no final do ano foi uma coisa muito sucinta que eu fiz e botei no nosso grupo e todo mundo deu ok e eu mandei. Muito simples mesmo. Que até foi baseado no que já tinha sido mandado. Eles deram uma base, eu atualizei os dados e mandei, mas vocês viram a época, tá? Não foi mandado assim, sem vocês saberem nem verem. Podem não lembrar, mas isso foi feito. O que interessa é que esse relatório enorme, maior ou mais completo, não é enorme, mas ele é mais completo, ele está semi-pronto. E ele tem alguns itens que seria bacana a gente conversar, que podem até nortear o trabalho que a gente vai fazer agora. Então, eu vou ver se eu encontro ele aqui, porque ele não vai estar aqui, ele vai estar no Drive. Ele está, eu acho que 2023, relatórios. Pronto. Então, olha, é um relatório que fala 2021, 22, 23. Nosso trabalho começou antes, na estruturação, na verdade, aqui tem um histórico que apresenta essa linha do tempo, né? E veja, isso aqui, veja que tem uma brevíssima definição do que é yoga terapia, que óbvio que pode ser. Eu acho que para o propósito desse relatório ela é suficiente. Quando for feito a descrição do que é yoga terapia, lembra que é um dos itens, talvez precise de mais elementos, falar um pouco da estrutura, né, desse programa, no qual né, foi baseado o programa Contato. Aí fica por conta de quem for participar. Aqui tem os benefícios, programa Contato, aqui tem um históricozinho do programa Contato. Eu não vou me deter lendo isso aqui, está lá, vai estar disponível. Tá? Então, em 2023, não sei se é o melhor lugar para estar, porque foi feito em 2023, e é um relatório que contempla os 3 últimos anos. Então, a princípio, está na pasta 2023, relatórios. Tá? Então, aqui tem como é que começou, isso que eu disse, eu copiei e colei na parte que vai ser o histórico para quem chegar, como aconteceu, material de trabalho, fluxograma, sendo que o fluxograma já está aqui. Esse é um fluxograma neutro, a Rúbia ajustou para a gente. O que ela fez? No fluxograma que aparece na apresentação do programa, ele tem datas, e aqui ele fala sem datas, ele é atemporal, né? Para mostrar exatamente o fluxo das atividades. Tá? Isso também já é material para a pastinha lá para os novos voluntários. Tá? Material temático, arquivo para a prática entre os encontros, prazeres de casa, né? Aqui os arquivos e tal. E aqui tem a linha do tempo, reparem bem,
nós começamos, podemos dizer que nós começamos a existir em 5 de junho de 2020. Então, é que nós só tivemos a primeira turma em julho de 2021, tá? Então, é um relatório que retrata de 2021, porque a gente está falando das turmas, mas o trabalho propriamente, então isso entra no histórico, né? Por isso que eu falei que muita coisa já está aqui, pronta, né? Facilita muito. Aí, pastinha de histórico, copia e cola. Já está lá. Pode acrescentar alguma coisa? Pode, mas não sei se é necessário. Não sei se é necessário. Aqui tem tudo o que aconteceu até 8 de dezembro do ano passado, quando foi o 4º encontro online, né, do contato, continuidade. Planejamento 2024. Aí já tem aqui algumas coisas em vermelho, porque isso faz parte de uma reflexão, talvez minha e da Rúbia, conversada com a Rúbia, mas que é evidente que a gente tem que entender e saber se será possível ou não. E se vocês estão de acordo ou não. Nós pensamos aqui, primeiro semestre, preparação de material, isso vai ser feito, para acolhimento de novos voluntários em câncer para o núcleo de yoga-terapia, com formação específica em yoga-terapia integrativa. Né? Isso aqui, preparação, com formação específica. Isso aqui, se a gente entender que tem que haver, como foi feito para vocês. Não foi feita uma formação específica, vocês entraram, mas a gente apresentou. E essa apresentação pode ser um encontro em que as pessoas leram aquilo tudo, viram, eu quero ser voluntário. Eu quero ser voluntário. Eu acho que não pode botar já nas reuniões, talvez fazer um primeiro encontro que abra para dúvidas, né? Um acolhimento, na verdade, um acolhimento. Né? Talvez isso aqui possa... acolhimento de novos voluntários. Com formação específica. Isso aí é detalhe, a gente vai É, ver isso depois. a gente Por vai ver enquanto, depois. acho que está ótimo. Agora tem aqui, primeiro semestre. A sugestão seria um contato, continuidade, um 5º encontro, tá? E que seria um tema repetido. Tá? Seria um tema repetido. Né? E o 6º encontro, um tema novo. Os 2 online, um final de março e outro final de junho. Isso é sugestão. Eu imagino que talvez isso pode fazer parte de uma estrutura quando a gente tiver esse trabalho que a gente está fazendo agora pronto. Né? Ou pelo menos estruturado. Porque eu acho que onde a gente vai se concentrar, a sugestão aqui, final de março, não dá para fazer final de março, se a gente está preparando uma pasta no Drive para inserir novos voluntários, a gente não pode, porque por mais que já esteja pronto, a gente treina. Então, eu trocaria isso aqui por, ao invés de 5º encontro, preparação de material, ou de drive, ou lá o que seja, para a inserção de novos voluntários. Porque isso vai funcionar para sempre, né? Isso vai estar lá e a gente vai ter o material pronto. Isso a gente precisa fazer esse ano. A partir de 2025, com mais voluntários e até com essa estrutura de acolhimento pronta, a gente talvez possa, eu acho que pode ficar muito bacana, fazer 2 encontros no primeiro semestre, jogar para o segundo semestre. Ó, a turma, aqui eu coloquei a turma 4. Isso já existe, isso já está programado. Isso já temos até datas programadas, já conversadas. Né? Então, esse do dia 6 ao dia 8, isso já está previsto, né? Programado. Agora, eu trocaria, diante das circunstâncias, esse primeiro semestre. A gente, ao invés de fazer o primeiro encontro, a gente faria final de junho, o 5º encontro do contato, e trabalharia nesse período de março, talvez abril, com a questão da inserção dos novos voluntários. Fala, Lírio. Aqui é o planejamento.
Então, para esse ano, é um planejamento 2024. A gente pode planejar um encontro, né? E, e podemos organizar, isso vai fazer parte do trabalho lá do Continuidade, que a partir de 2025 a gente tenha dois, né? Mas a gente pode, Lilian, aqui como é um planejamento 2024, eu já posso modificar, ou eu vou anotar aqui para não perder tempo com isso, tá? Vocês concordam que a gente, na verdade, em junho, pode pensar no Próximo quinto encontro, encontro, continuidade. né? Quinto encontro, E entre continuidade. a partir do 2025, a se plantar a semente para que a gente tenha dois, porque aí já vai estar estruturado, pode ter um mais no início do ano, depois do carnaval. Quando eu pensei isso, eu lembro muito, eu não sei se vocês conhecem o grupo Corpo de Balé. Eles sempre que vêm ao Rio, qualquer apresentação que eles fazem são duas. A primeira é uma repetida e a segunda é a nova. Então, assim, eu acho que isso funciona bem. E eu, quando vou ver, que eu adoro eles, eu adoro ver uma que eu já vi. Não tem problema, porque nunca é igual. São outros Nunca é igual. bailarinos, eu estou num outro momento, eu já vi, vou lembrando. Então, eu penso que repetir um encontro que já aconteceu não é igual, não é uma repetição, o tema é o mesmo, a estrutura é a mesma, mas ele vai ser diferente. Então, eu Então, acho que essa funciona ideia bem. a gente pode colocar lá naquela pastinha, aquele arquivo que a gente passou antes, e coloca aquilo lá no estudo da continuidade, é no item, eu acho que é no item 4, porque Quatro. essa é uma ideia para ser discutida lá, Sim, depois ela vem para cá, sim. entendeu? Deixa eu Porque botar. como ela não está lá, né? Quantos encontros? O que que a gente vai fazer para reativar esse grupo? Enfim, tudo isso é semente para aquele tudo que a gente vai fazer naquele subgrupo, né? E ali é o planejamento. Então, talvez nesse relatório, planejamento da elaboração da fertilização do continuidade. Esse como a gente vai discutir lá. Eu acho que Porque nem senão a tem que gente fica escrever. escrevendo, Eu não estou foi trazendo. nada. Quer que escreva alguma coisa aqui? Não, aí eu acho que sim, porque isso é uma ideia, né? É fazermos um dos encontros repetido e o outro Uhum. novo no primeiro semestre. Repete o último que teve, até porque a adesão foi tão baixa, né? O É. encontro que teve em dezembro, aí repete ele no próximo. É lógico, a gente vai estar diferente. E quem vai Mas olha, participar também. Uau. Maria, Eu, o de dezembro, ele é muito encontro de integração. Ele vai ser uma Ah, ele foi de repetição integração. anterior. Ele precisa, talvez, eu penso em um tema novo. Pode ser a repetição, por exemplo, o ano que vem. poder da escolha, a arte da escolha que a gente É, está falando. Sim, tá bom. porque o encontro Tá. que acontece depois da turma acontecer, do segundo semestre, porque se nós fizermos isso, nós teremos por ano 3 encontros de continuidade. Não, tá bom. O Não, tá centro de certo. integração ele já tem um programa. Ele já está programado. Veja, o que isso vai fazer com que aconteça? A gente vai criar um programa novo por ano, do continuidade. Então, isso pode estar ali, entendeu? Já fica ali 3 encontros por ano. Um de integração no final do ano e no primeiro semestre um repetido no início e no final do primeiro semestre um novo. Que aí a gente sempre Uhum. vai ter um novo a cada ano e pode repetir aquele novo, porque foi em junho, né? No outro ano, Isso. porque aí já passou muito tempo, é até bom, as pessoas podem ter um caderno que elas percebam para quem fez os dois, o que que mudou, como é que floresceu aquilo na vida. Então, você entende? É que colocando lá, a gente já tem essas sementes lá. E aí aqui não precisa ter. Aqui precisa ter. O que que a gente está planejando aqui? Fazer um tema repetido no final do primeiro semestre.
O resto está lá para a gente discutir e vai ter novas ideias, né? Então, Aqui, nesse ano, nós repetiríamos o tema ou faríamos um tema novo? Bom, esse ano eu acho que a gente pode ver como vai o andar da carruagem, tá né? legal. Eu acho Porque que a gente seria o não tema tem só novo. Acho que esse ano, seria o tema novo. esse primeiro semestre, a gente tem esse primeiro trabalho e a gente tem toda a elaboração de revisão de todos os protocolos que a gente precisa que estejam prontos para o programa de 10 semanas, contato do segundo semestre. Então a gente tem muito trabalho, a gente parou de fazer aquilo para fazer isso, que é importante, né? Então, eu acho que a gente vai ver. Se a gente achar que tem tempo, a gente prepara um novo, né? Se não, a gente pode fazer dessa vez um encontro com aquela arte das escolhas. A gente vai ver isso, tá? Então pode até escrever isso, avaliar se vai ser um novo ou se vai ser a repetição de um antigo. Mas a gente agora a gente não sabe se vai ser demais para a gente também preparar isso com todo o trabalho que a gente tem que fazer de revisão, que é grande para padronizar tudo. A gente precisa lembrar que precisamos regravar para os Encâncer todos os relaxamentos que eles pediram, já tem mais de um ano, para entrar com a vinheta deles no padrão. Eles não estão cobrando, mas a gente também vai adiando, né? Então a gente tem muita coisa para preparar ainda, né? Então, a gente avalia, né? A gente avalia se consegue fazer um novo, é ótimo, né? então, olha, eu estou colocando aqui primeiro semestre, preparação do material de acolhimento de voluntários novos, maio e abril, maio não, março e abril, e quinto encontro do continuidade, Mas né? isso, o acolhimento já não está no item 1, Denise. Acolhimento de novos voluntários já está no item 1. Ah, é verdade. Ah, então nem precisa, aqui vai ser só isso mesmo. Vou colocar aqui. Primeiro semestre, continuidade, porque a gente não tem o contato, né? Vou botar aqui. E aqui vamos tirar. Aí o primeiro semestre fica a realização do quinto encontro do continuidade, tema novo ou repetido. Aí a gente vê, o ideal é que seja novo, como lembrou a Maria. Mas vamos ver como é que a gente É. dá para fazer um novo. É sempre uma elaboração maior, né? Uma reflexão maior É. para que a gente passe pelo processo desse novo tema para poder passar. Então aí a gente avalia, assim que a gente terminar esse primeiro bloco, a gente estrutura o que a gente precisa fazer e vê se vai dar tempo. Porque até aí a gente já está em abril, né? Se a gente for planejar para junho, a gente já tem que ter um tempo, aí a gente avalia, tá? Bom, então nós já temos as datas para a turma 4, isso já foi conversado o ano passado. E aí, a data também decorrente seria 6 de dezembro para o encontro Contato Continuidade, que aí seria o sexto encontro. Olá, integração das 4 turmas. Tá? Então, isso também. Veja, a gente começa a ter uma estrutura que pode ser repetida dos outros anos, à medida que também esse primeiro item aqui deixa de existir, porque já vai estar estruturado, e a gente vai estar podendo pensar em ter 2 encontros no ano, continuidade no primeiro semestre. Aí aqui tem uma definição, um asterisco, que eu não sei onde estava o asterisco. Deve estar em algum lugar o asterisco. Mas, enfim, Pode ler. o contato continuidade tem por objetivo promover a integração entre todos os participantes das turmas do contato para relembrar e aprofundar ferramentas e temas programados,
no programa? Através de de 2 ou 3 encontros anuais programados. Sugiro que a gente coloque esse parágrafo lá naquele documento também. Porque isso, quando a gente estiver trabalhando continuidade, a gente vai dar continuidade para a definição dos objetivos do continuidade. O que ele é, lembra que a gente falou, e o que não é, né? Então, pode entrar lá, porque isso tudo é para a gente lembrar ali que isso é importante a gente definir aqui. Sim. Que assim, ó, a gente já vai tendo os conteúdos, os itens dos conteúdos de cada item lá. E vai ficando mais fácil a gente se organizar depois, né? Pronto. Posso botar em preto isso? Vocês concordam com o que Aí está pode escrito aqui? tirar, não precisa estar aí. Eu acho que não precisa estar aí. Isso vai fazer parte daquele documento. Não, mas olha, isso é um Mas acho que relatório. é bom para lembrar, é bom roteiro, né? Para a gente ver. Isso é um relatório para os Encâncer. Pode ser que eles nunca Tá, peçam, mas se um dia eles pedirem, está pronto. sim. E o que é Vamos o. olhar lá em cima, porque lá em cima fala do contato, não é? A gente pode ter um parágrafo falando do continuidade. Programa. Então, isso aqui é o contato programa. Pode ter um outro parágrafo, contato, continuidade. Aí a gente coloca aquele objetivo aqui e não lá embaixo. Entendeu? Tá. E a gente está elaborado por 10 E o que é o contato continuidade? Porque ele já existe. Né? Aí bota contato continuidade, aí a gente passa aquele parágrafo para cá e arruma. Ele tem o objetivo disso, ele iniciou. Vai ter um histórico também do continuidade, assim como teve do contato. Ele iniciou depois da segunda turma, reunimos turma 2 e 3 em tal dia. Mesma coisa que fez para o contato, porque são dois universos agora, né? Tem Ah, o está aqui o contato asterisco, ó. continuidade na linha do O tempo, asterisco né? está aqui, tá E vendo? um é uma coisa e não confunde. Um é uma coisa e o Tem outro é razão. outra. Aí vai ter a linha do tempo continuidade e a linha do tempo contato. Quer dizer, o contato nasceu primeiro, depois da segunda turma nasceu continuidade por um desejo dos participantes. Aí a gente faz um pequeno histórico, porque isso é até bom para que quem leia entenda o que é continuidade, o que não é, né? Vai entender que são dois universos dentro do nosso núcleo de jogaterapia. Eu vou colocar em vermelho para complementar depois. Uhum. Isso. E aí Para você pode terminar. escrever assim, seguir o mesmo padrão do de cima, com histórico, né? Uhum. Histórico ali, começou talvez, o tema foi tal. Não, o tema acho que não Não, precisa. Não, tivemos um primeiro encontro tal momento, não, depois mas tivemos aqui um já segundo. está, Lilian. Olha, o contato na linha do tempo. O que eu sugeri, Denise, é que o continuidade é diferente do contato. Então, ter uma linha do tempo do contato, que é o programa de 10 semanas, e ter um parágrafo para a linha do tempo do contato continuidade, que é um outro programa, é outra atividade nossa. Não é a mesma coisa. A questão toda, ao trazer isso para cá, veja, esse material aqui é concernente ao contato, né? Eu acho por isso que eu botei lá embaixo, tá? Porque Então, isso tudo, continuidade talvez. fluxograma, é do contato. Então, talvez a gente tenha que separar, Não, eu acho que entendeu? talvez possa É entrar confuso. aqui, ó. Aqui, depois disso. O que vocês acham? Tá entendendo? Por quê? Tudo isso aqui é referente ao programa, não tem no contato continuidade, material de formulário, isso aqui. E Então, a gente não pode botar ali. a Tem gente que ser poderia depois. cortar isso aqui, ó, e colocar aqui, ó. Isso aí. Só que a linha do tempo do contato é uma e a linha do tempo do contato continuidade é outra. Então, essa Ah, tá. informação tem que dividir, entendeu? Porque elas não sabem direito o que é continuidade, o que é contato. Só o fato de receber em parágrafos separados
vai ajudar a entender que um é a primeira vez e o outro é para quem já fez. Então tem linhas do tempo diferentes. Ali está Então, tudo junto, separar a linha do tempo. É, sim, separar a linha do tempo. Porque aí é. você. Aí, o primeiro parágrafo do continuidade vai ser: o continuidade, ele é feito para integrar aquele parágrafo dos participantes que já fizeram o contato. E aí, para o relatório, quem vai ler lá dizer, agora eu estou entendendo o que, que é, porque não é fácil, até para a gente se localizar, às vezes a gente se perde, né? Porque o nome. Eu preciso de um despertador no meu celular para me informar os dias de aniversário. Eu já programo aqui uma agenda aqui. Aí, quando a gente está no meio do programa Contato, se não é o despertador, eu nem lembro. Não tem como lembrar, porque é separado, né? É outra coisa, né? É outra coisa mesmo, assim, em comparação com as atividades do contato, né? Elas acontecem até em momentos diferentes, né? Então, Uhum. na verdade, são dois projetos. Quer dizer, o projeto do nosso núcleo, a gente tem dois. Um que é o contato 10 semanas para pessoas novas, participantes novos. E o outro é para quem já participou, isso é um pré-requisito, tem que ter participado do primeiro, para continuar e aí vai agregando mais e mais pessoas. Uhum. E chegando mais pessoas, com certeza o nível de nutrição das pessoas que já participaram vai ser muito melhor, vai ser muito maior, né? O nível de. Para quem É que quiser, como a mas sempre gente querem. deixou, precisa de uma fertilização, o campo continuidade, é isso que a gente precisava desse tempo para poder fazer esse estudo, para ver como manter esse continuidade florescendo, né? Que não seja apenas um grupo em que as pessoas trocam informações só os aniversários, que é muito, né? É muito bom, é um modo de expressão, né? Mas a gente traz o foco para o foco que a gente vai definir, né? Pode ser uma atividade simples, mas uma atividade focada, né? No trabalho que já foi A gente realizado. poderia, só como um exemplo, isso vai estar lá no grupo de estudos, mas a gente poderia uma vez na semana, até fazer um rodízio de guiar uma meditação com mudra. Cada dia, cada vez uma. Então, nesse universo de uma vez por semana, acaba que não sobrecarrega. Quando uma não puder, a outra vai, a gente faz. Mas aí tem alguma coisa com aquele momento, meia hora no online, ao vivo ali, né? Daquele Uhum. mudra com a meditação. Pronto, a gente já tem o material, tá lá escrito. Então a gente não, né, só se prepara, né, tomando, habitando o texto para poder guiar. Pronto, já está ali. Isso já vai trazer um motivo para que aquelas pessoas se encontrem. É uma ideia só, né, que Uhum. está lá na Não, eu semente. adorei. Pode ser uma meditação como Dra, pode ser uma leitura de relaxamento, né? Pode ser, né, Aí a gente vai vendo o que que a gente pode fornecer de, de atividades que a gente possa, né, Bom, compartilhar, né? meninas, hoje a minha participação tá bem silenciosa, né? Bem fraquinha. Semana que vem eu tô com tudo aqui com vocês. Essa semana eu vou procurar ver aqui realmente a minha parte para me dar um reforço. É 10h23. Aí, se vocês quiserem ficar mais um pouquinho, hoje realmente 10h30 eu tô me despedindo de Já vocês vai aqui. encerrar isso A aqui. gente, a gente também, né? a gente já vai Aí encerrar. Eu também preciso muito sair. a Ah, Maria será que dá tempo a leitura? É uma sugeriu leitura. ler um texto em Denise. Eu Tá, acho que a gente caminhou super tá bem, bom. né? Coloca aí, paramos aqui para a gente saber onde a gente parou. A Eu acho que gente, foi muito inclusive, produtivo, muito objetivo.
E aí a gente parte dali para a semana que vem. Na semana que vem a gente já pode, na sexta-feira, se dividir em salas para a gente trabalhar junto, né? Quem quiser se reunir antes, pode se reunir. Mas oficialmente a gente, às 8h30, pode se separar nas duplas, nos trios, né? E começar a botar a mão na massa, tá bom? Tá bem assim então? Maria, você quer ler o texto? Maria tinha sugerido de ler um texto para a gente levar conosco, reverberando esse texto, depois desse primeiro dia de encontro, depois do recesso. Muito especial. Acho que essas qualidades, né, que a gente compartilhou, Rosângela, no nosso grupo: otimismo, renovação, nutrição e presença, força total e entusiasmo. E a Rosângela pode compartilhar um sentimento desse retorno para completar as nossas Ah, felicidade. Felicidade. felicidades. Tá ótimo. Rosângela, eu tive a ideia de ler esse texto porque a Laurinha trouxe uma reflexão sobre o presente, sobre o passado na recordação do presente para nutrir o futuro. Aí eu me lembrei de um texto do Tal que eu li hoje de manhã, aí eu sugeri. Então, se vocês puderem fechar os olhinhos, se quiserem, se não quiser, nem precisa, mas é só para gente refletir um pouquinho. O tema é ciclos. A alvorada é um tremeluzir no horizonte. O crepúsculo é um ocaso do céu. A alvorada e o crepúsculo representam juntos a dimensão de um dia. Quando o sol se ergue, a lua se põe. Quando a lua se ergue, o sol se põe. Isso representa o ciclo da existência, pois, sem tal alternância, o poder do universo não poderia ser gerado. Quando o sol atinge o zênite, inevitavelmente começa a descer rumo ao seu nadir. Todos os eventos, inclusive nossos planos e atividades, seguem o mesmo padrão. É sensato conhecer os ciclos da vida e em qual lugar da curva se localizam quaisquer circunstâncias particulares que se estamos envolvidos. Em que estamos envolvidos? Se queremos perpetuar alguma coisa, devemos uni-la a novo desenvolvimento para compor nosso progresso. Se queremos destruir alguma coisa, só precisamos levar ao seu extremo, pois todas as coisas declinam após o seu zênite. Com muita frequência, as pessoas expressam incerteza a respeito de onde se encontram na vida. É importante examinar a situação a curto e longo prazo. Se você quer ir longe em uma direção, em uma situação, a curto ou longo prazo. Desculpa. Se você quer ir longe em uma década, tem de ir longe a cada ano. Se você quer ir longe a cada ano, tem de assegurar-se de fazer algo significativo todos os dias. Use os ciclos da vida para estabelecer um padrão para a sua vida e, então, ordene seus planos segundo as unidades que escolheu. Não havendo, então, não haverá nenhum perigo de não reconhecer o próprio progresso. Pronto. Veio uma engasgadinha aqui, mas acho que a mensagem veio. É o tal, é a nossa vida,
as circunstâncias que nós mesmos escolhemos quase sempre. Isso aí. Obrigada, Maria. Obrigada, Maria. Eu queria só falar, depois é que eu lembrei, nesse minuto final, no dia 9, o Espaço.on vai fazer um evento, uma aula, um encontro, no Museu do Jardim, né? Seria muito bacana que todas pudessem estar presentes. A Rúbia talvez possa, quem sabe, né? Não sei. Mas a Lília disse que pode. Laura pode, dia 9, sábado, de manhã cedo, e aí a gente vai estruturar isso em um dia dedicado aí ao feminino, né? E de homens e mulheres, né? Trazer esse enfoque para essa prática. E aí convidei a Lilian para conduzir um mudra, vamos ver como é que a coisa vai estruturar. Não fizemos ainda estruturação nenhuma. Convidei também as instrutoras de yoga lá do Espaço.on, se quiserem participar, convidar seus alunos, participar mesmo da condução. Laurinha confirmando a presença, de repente podia conduzir, quem sabe, o Yoga Nidra, seria bem bacana, né? Eu acho que é uma coisa que você faz, e a gente abrir e convidar o grupo Contato, que mora no Rio, né? Naturalmente, né? Para participar, tá? Rosângela, um beijo. Então, isso já poderia, em alguma maneira, em alguma medida, ser um primeiro encontro nosso, né? Uma primeira atividade, está bem pertinho, sem ser esse sábado ou outro. A gente tem uma coisa muito simples, tudo muito simples, sabe? Mas, assim, a gente, de repente, pode fazer... Eu vou pedir para a menina que faz a divulgação lá do espaço para fazer um postzinho, e aí a gente, para não trazer essa atribuição para Maria ou para Laura, a gente pode fazer, porque vai divulgar mesmo, e aí quem quiser convida amigos, familiares, eu acho que pode ser bem bacana. Tá Tá bom? auspicioso. Eu acho que a gente não deixa de ser o início, né? De 2024, assim, juntas, poder dar esse abraço que a gente está querendo se dar aí presencialmente. E quando a Maria vier, seja lá quando for em março, mais para frente a gente se encontra, pode ser no Espaço.on, pode ser na minha casa também. Eu quero muito. Sabe, a Nina vem também, hein, Nina, com antecedência? Bom, Nina, Sabe? maravilhoso. Maravilhoso. Acontece que não falta. Pois é. Tá certo, queridas. Tá Então, bom. Então, muita gratidão, viu? Beijo, meninas. A gente vai se falando. Beijo grande. Tá. Até. Tchau, bom fim de semana. foi muito bom esse retorno. Foi ótimo. Beijo. Tchau.